Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Movimento da Semana, o podcast que destaca os assuntos que foram notícias no portal Movimento Econômico. E hoje nós vamos falar sobre IA, né? Existe uma bolha em torno da IA? Será que é realmente uma bolha que nós estamos vivendo? Quem vai responder a essa pergunta é o advogado Pedro Menezes de Carvalho, que está aqui comigo. Pedro é advogado, professor universitário com mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E para mim é um grande prazer receber você aqui, Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Para mim é um prazer mais uma vez estarmos juntos, tá? Vemos há muito tempo, conversando, vemos há muito tempo tendo uma relação muito proveitosa e para mim é uma honra estar aqui com você, tá? Uma pessoa que eu admiro muito, um portal que eu sigo há muito tempo, né? Você sabe disso, o carinho que eu tenho por você e pelo seu trabalho, e para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com você. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero dizer a vocês que estamos gravando esse podcast no estúdio do Hub Plural, que fica na Rua do Brum, 248, no Recife Antigo. E se você quiser gravar também o seu podcast, acesse esse QR Code que está aqui na tela. Pedro, gente, ele é um articulista do portal Movimento Econômico. Ele escreve artigos com frequência. E o último artigo que você escreveu justamente sobre esse assunto, né, Pedro? Sobre essa suposta bolha, né, que existiria em torno da IA. Essa bolha é real? O que é que nos leva a pensar que pode haver realmente uma bolha em torno da IA? Bem, Patrícia, o artigo ele foi uma provocação de vários clientes meus, tá? Eu venho trabalhando com várias empresas do setor tecnologia e em inúmeras operações financeiras como societárias, e praticamente em toda reunião que a gente senta, a primeira pergunta que é feita sobre o que é que a gente acha sobre essa bolha da IA que tanto é falada. Se especula, né? Especula. E aí eu brinco dizendo, olha, vamos falar de futurologia. Vamos imaginar. Tá? Um ponto interessante que a gente fala, tá, de bolha financeira é que uma coisa que a gente tem que entender é que nós estamos discutindo movimentos econômicos. Tá? O movimento econômico, todo movimento econômico ele é cíclico. Eu passo de um período de euforia, tá, por um período de estabilização e um período de reajuste, tá, do ciclo econômico. Com a IA não vai ser diferente. Então, nós vamos passar por um período de reajuste. A grande dúvida é, esse reajuste, ele vai estourar como uma bolha? Ou ele vai apenas criar uma situação flat, onde eu vou estabilizar as empresas de IA? Esse reajuste, ele vai gerar um feito ocorreu na bolha.com, onde eu tive uma queda da Nasdaq de 78%. Tá, assim, em poucos dias. Ou ele vai apenas ter uma queda de 20%, 15%, 30%. Assim. Isso ninguém sabe. Tá? E aí, como a gente está falando de mercado financeiro, eu tenho pessoas que estão apostando contra, pessoas que estão apostando a favor. Então, nós temos argumentos para todos os lados em relação a isso. E grandes nomes estão em jogo. Né? Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, o maior investidor no mercado de ações, ele está hoje com mais de 300 bi em caixa e ele não investe em setor de IA. Ele diz que não consegue precificar. Então, se eu não precifico, eu não vou investir. O mesmo Warren Buffett, que na bolha.com também ficou fora e foi muito atacado pelo mercado financeiro, e ele permaneceu fora e no final ele estava certo. Mas do outro lado, nós temos nomes feito Bill Gates, né? Temos nomes feito Jeff Bezos, feito o próprio Elon Musk, que estão investindo pesado em IA. Então, assim... Vamos falar um pouquinho de valores, né? A gente tem a NVIDIA aí que alcançou um valor de mercado de 5 trilhões de dólares. A OpenAI já está avaliada em 500 bilhões de dólares, mesmo projetando prejuízo de 27 bilhões de dólares em 2025. Né? Essa discrepância, ela ela pode ser um indicador de uma bolha em IA? Por que toda essa euforia em torno da IA?
A grande euforia, Patrícia, eu não gosto de dizer nem que é a novidade da IA, tá? Porque a IA, o professor Silvio Meira, que até comentou isso recentemente, que a IA, se a gente chega na UFPE na década de 70, aqui já se tinha um trabalho sobre IA. Mas a grande euforia no mercado é o que essa IA está gerando. E aí nós começamos a ter contratos super volumosos. Só para você ter uma ideia, o exército americano fechou um contrato de 10 bilhões de dólares. Tá? A Oracle, que é um data center, ele tem um contrato com a OpenAI de 300 bilhões de dólares. Então isso gera essa euforia no mercado. E aí essa euforia ela reflete nos preços. Tá? A NVIDIA ela está, como você falou, um valor de 5 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia do que representa 5 trilhões de dólares, o PIB do Brasil, se eu não me engano, agora vai ser de 2 trilhões de dólares. A Bolsa brasileira inteira, ela cabe dentro dos 5 trilhões de dólares. Se juntar as bolsas europeias, só a NVIDIA vale mais que as bolsas europeias. Então, o valor ele realmente é astronômico. A OpenAI, ela está hoje avaliada, o último dado que me deram da OpenAI, foi na semana passada isso, ela estava em quase 800 bi de dólares. Ano passado ela estava em 800... Então já subiu aqui, meu número era 500 bilhões Já de tá dólares, já 800 está em 800 bilhões, né? E assim, Isso se sustenta, Pedro? Esses valores se sustentam? essa que é a grande interrogação hoje no mercado. Essa que é a pergunta de 1 trilhão de dólares, né? Nem mais de 1 bi. Se vai se sustentar. O grande medo do mercado é em relação ao valuation que é dado para essas empresas. Será realmente que a OpenAI ela consegue entregar 800 bi de dólares? E aí a gente vai para entrevistas do próprio CEO da OpenAI. Ele deu uma entrevista mostrando que, olha, meu grande problema hoje é energia. Então, a OpenAI ela não consegue evoluir mais por problemas de energia. Então, o que é que ela está fazendo hoje? Ela está um pouco parando e entrando em fase de estudo. E aí se questiona, uma empresa que ela entra na fase de estudo, que ela volta para estudar, volta para rever o seu operacional, será que ela vale 800 bi? Qual é o resultado que vai ser dado dessa nova guinada da OpenAI? Ela vai conseguir entregar isso? Um dado interessante dentro desse valor é que apenas 6% dos usuários do ChatGPT, eles pagam o ChatGPT. O ChatGPT ele teve um prejuízo agora em 2025 de 27 bilhões de dólares. A OpenAI. A OpenAI. 27 bilhões de prejuízo. Ela não dá lucro. Então, uma empresa que não dá lucro vale 800 bi. A NVIDIA é uma empresa que depende totalmente de Taiwan. E aí entra o contexto geopolítico. Exatamente. Né? Mas antes de entrar nesse contexto geopolítico, veja, você está falando que a OpenAI ela dá prejuízo porque só 6% são assinantes. Eu estou entre os 6%. Mas ela poderia fechar. Ela poderia fechar o acesso ao ChatGPT. E ela não fecha por quê? Concorrência. Hoje, a grande concorrente do ChatGPT, inclusive de downloads, é o Gemini 3. O Gemini, ele tem um pago e tem a parte gratuita. Então, fora isso, você tem a DeepSeek, e isso tem várias IAs. Esse movimento, ele me lembra muito o movimento lá na década de 80 para 90, quando começaram a surgir os sites de notícias aqui no Brasil. Começaram a surgir os sites abertos, né? Então, durante muito tempo, por exemplo, o UOL foi um site aberto, até hoje é praticamente aberto, tem uma outra coisa fechada. Mas depois os veículos, né, começaram a fechar seus sites de notícias. Então, você hoje, para ler uma notícia relevante na Folha de São Paulo, você tem que pagar, no Estadão você tem que pagar e assim por diante, né? Você acha que pode haver um movimento semelhante aí na inteligência artificial? Eu acredito que sim, tá? Eu também sou assinante do ChatGPT e a gente vê uma diferença de uso. Eu estive conversando recentemente com um grupo de pesquisadores americanos e eles disseram que para que a gente tenha o acesso realmente ao que a inteligência artificial pode fazer no nosso contexto, do dia a dia, ele tem que ser paga. A gratuita, ela distorce muitas informações. E eu fiz esse teste.
E realmente a gente tem uma distorção muito grande. A questão é como, a grande dificuldade dela vai ser como eu vou transformar esses 6% em 50%, em 60%, em 70%. Essa é a grande dificuldade dos usuários. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que o usuário, eu, você, nós não vamos representar um valor expressivo para uma OpenAI. O grande valor expressivo dela vão estar nos grandes contratos que são celebrados. São contratos de cifra de bilhões. Então, ali que é o grande desafio deles. Não é tanto só o usuário, mas os contratos. E aí a gente vai, o que é que a inteligência artificial pode entregar? Por isso que eles estão voltando para a mesa de estudos para conseguir identificar qual é o produto que ela pode entregar, tanto no setor militar, como no setor médico, como no setor de auditorias. Então, o grande desafio deles é esse, é transformar a inteligência artificial em algo concreto. Aí sair do mundo das ideias e a gente realmente aterrissar nosso linguajar, botar a bola no chão e o que é que ela pode fazer. Mas quando a gente olha assim para Netflix, por exemplo, né? Netflix aí tem quantos? Mais de, sei lá, 300 milhões de assinantes, né? Com um valor reduzido, sei lá, R$24 aqui no Brasil, 25, 28, não sei. Mais ou menos isso, eu acho que é isso que eu pago. Quando você escala, você consegue ter um volume de recurso grande que talvez ajude aí a OpenAI a reduzir esse passivo deles, não acha não? A própria Netflix, ela tem prejuízo. A Netflix, o último dado que eu tenho visto na Netflix, ela fechava no vermelho, ela nunca tinha dado lucro. Tá? Que é essa a grande interrogação do setor, a bolha. As empresas, elas não dão lucro, assim como na bolha.com. Então, a grande questão é como eu vou escalar essa inteligência artificial e, dentro disso, a concorrência que existe no mercado, que cada vez mais ela vem crescendo muito. Veja hoje o Gemini. O Gemini, eu particularmente gosto muito mais do Gemini hoje do que o ChatGPT. E o Gemini, o Gemini 3, ele traz uma tecnologia muito maior do que o ChatGPT. Então a gente está numa briga de tecnologias. Quando lança uma nova fase, a outra ela tem que acompanhar e lançar algo novo. Então a gente está nessa briga entre elas. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, tá? A Netflix, ela teve um lucro líquido de 2,5 bilhões de dólares no terceiro tri deste ano. Então ela já está começando. Já está dando lucro. Já. Até porque ela tá comprando aí, né? Está fazendo aquisições, né? Então, assim, acho que esse modelo de assinatura talvez seja uma saída para essa situação aí dos prejuízos de algumas empresas da IA. Agora, vamos falar um pouquinho do contexto político, né? Como é que Taiwan entra nisso aí? Taiwan, a gente pode dizer que Taiwan é o coração de toda essa evolução de IA que nós temos. A grande fornecedora de componentes para os data centers é a NVIDIA. Por isso que a NVIDIA ela é totalmente dependente, o 5 TRI que a NVIDIA vale, ele é totalmente dependente da evolução das empresas de inteligência artificial. E ao mesmo tempo, eles são totalmente dependentes de Taiwan, porque ele é o único país, só existe uma empresa, não é nem um país, só existe uma empresa no mundo que fabrica os componentes eletrônicos necessários para o data center. Que fica em Taiwan. Que pertence à China. Né? Que está nessa briga. A Samsung, ela tentou entrar. Que está brigando com os Estados Unidos. Exatamente. Que a gente está nesse bolo. E aí, o que é que foi feito? A Samsung tentou entrar no jogo para produzir os componentes eletrônicos. Só que uma máquina, apenas uma máquina para produzir os microchips, ela custa 400 milhões de dólares. Para operar essa máquina, são engenheiros altamente treinados e específicos. Então, não existe isso no mercado. A Samsung, que é uma empresa de escala global, ela não consegue entregar a qualidade que a NVIDIA entrega. A Samsung ela tem um prejuízo de 20% dos chips produzidos. Só que 20% dentro de um panorama de bilhões de dólares é um valor muito elevado. Então ela não é eficiente como a NVIDIA. Então a gente roda e nós caímos na NVIDIA como a grande propulsora dessa evolução da IA. Ou seja, aí a gente está falando também de empresas que dominam o mercado, né, com tecnologia. Enquanto a gente não conseguir disseminar esse conhecimento, vamos ficar refém disso. Agora, Pedro,
O que que a história das bolhas passadas pode nos ensinar? Eu tava vendo um dado, tava recentemente voltando no avião, e eu tava vendo um dado, Patrícia, que foi interessante, mostrando que todas as evoluções que nós tivemos, tanto a evolução industrial como a evolução tecnológica, elas geraram bolhas. Nós tivemos na ferrovia, nós tivemos na bolha.com, nós tivemos a crise subprime. Todo momento que nós temos uma evolução, isso gera uma bolha, porque é um choque de expectativas. Nós estamos lidando com isso. A primeira grande bolha conhecida é uma bolha das tulipas. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei que era uma brincadeira. E aí eu fui realmente pesquisar por um trabalho. E realmente, existia uma bolha das tulipas, em que as pessoas, por algum motivo, alguém fez um valuation altíssimo das tulipas e chegou ao ponto das pessoas venderem mansões na Holanda para comprar bulbo de tulipas. Não é nem a tulipe, ela ia ser plantada. E aí chegou um momento em que as pessoas ficaram sem recursos para comprar as tulipas. Então ela abatava o preço e ninguém mais comprou. Resultado, você teve uma queda do preço das tulipas e várias famílias quebraram na Europa por causa de uma bolha de tulipa. Essa história é muito curiosa, né? Porque tulipa é uma coisa perecível, né? Exatamente. É incrível. Aí, por isso que a briga é o valuation. Quanto é que vale um bulbo de tulipa? Será que ele vale uma mansão na Holanda? Um bulbo de tulipa? Então, essa foi a primeira grande bolha que nós tivemos. Então, a nossa questão é o valuation. Depois disso é uma outra bolha que nós tivemos mais recente, que nós até já conversamos sobre ela, a bolha.com. Lá na década de 80, no final da década de 90, 2000. Só para vocês terem uma ideia, em 5 anos, a Nasdaq ela teve um aumento de 400%. Em 5 anos. Quando a bolha estourou, em questão de dias, ela teve um reajuste de 78%. Isso mexeu com a economia americana. E aí vem também a questão da expectativa. A expectativa nas empresas.com era altíssima. E a filosofia na época era que eu não preciso dar lucro. Eu preciso escalar. Eu preciso crescer para depois dar lucro. Só que o sistema ele precisa de recursos. Se eu não estou dando lucro, eu não tenho um recurso para injetar no sistema. Então, uma hora ele para. Quando ele parou, aí nós tivemos a bolha.com. Depois nós tivemos o caso das subprimes, que aí é um caso bem conhecido, a quebra de bancos, né? Que tem inúmeros filmes, documentários retratando isso, né? Em que os bancos americanos eles vendiam hipotecas para pessoas que não tinham patrimônio, não tinham recursos, não tinham salário, não tinha nada. E as pessoas compravam casas e isso elevava o valor das casas. As pessoas deixavam de pagar porque não tinham recursos. O mercado financeiro pegava essas hipotecas, jogava dentro como se fosse um CDB. Eu não estou dizendo que é um CDB, mas é como se fosse um CDB. Vendia, assim, grandes bancos, Lehman Brothers, vendiam esses títulos no mercado. E chegou uma hora em que o dinheiro parou de circular. Quando o dinheiro parou de circular, nós tivemos a quebra dos bancos. E essa bolha é interessante, Patrícia, porque até aí existia uma filosofia no mercado financeiro de que os bancos são muito grandes para quebrarem. E aí os bancos eles entendiam que eu posso arriscar o que eu quiser, porque se eu quebrar eu levo a economia junto. E na época teve uma pressão muito grande no governo americano. O governo vai me ajudar. O governo vai me ajudar. Vai me socorrer. Eu lembro quem era o presidente americano, se era o Bush ou se era o Obama, não lembro. Que eles achavam que o governo americano ia ajudar, ia injetar dinheiro nos bancos. E o governo americano já tinha injetado anteriormente e teve a posição de que nós não vamos injetar, vamos deixar tudo quebrar para regularizar o mercado. E aí nós tivemos a bolha dos subprimes. Agora, na inteligência artificial, chama a atenção o CEO da OpenAI dizendo expressamente num podcast, acho que há 2 meses, de que eles vão precisar de recursos dos governos para conseguir desenvolver os projetos de inteligência artificial. Ou seja, ele já tem a previsão de que os recursos privados eles não vão ser suficientes para o desenvolvimento tecnológico que se necessita. Ou seja, o alto valor dessa empresa não sustenta o seu desenvolvimento tecnológico. Perfeito. A questão hoje é o financiamento. E aí a gente vai para um outro ponto, que é qual é a grande diferença que a gente tinha na bolha.com para hoje? A bolha.com nós passamos por um período de IPOs, em que todas as empresas elas abriam capitais na Bolsa Americana.
O IPO é quando a empresa ela vai na bolsa e ela vende suas ações na bolsa. Então, como é que as empresas se financiavam? Elas iam na bolsa, lá na Nasdaq, e abriam seus capitais, abriam suas ações para o mercado comprar. Agora, na inteligência artificial, nós não temos isso. Quem está financiando esse mercado são as grandes empresas de tecnologia. A Alphabet, a Microsoft, a própria NVIDIA. Então, o financiamento está vindo deles. E as empresas, elas estão valendo muito. Tá? Eu estava vendo um dado, somente de investimentos, de CAPEX dessa empresa, eles estão tendo investimento de quase 1/4 do PIB brasileiro. Ou seja, 500 bilhões de dólares. Só 5 empresas. Só 5 empresas. Então, existe o caixa para investir na inteligência artificial. A questão até que momento vai ter esse caixa. E eu estava justamente discutindo isso recentemente em algumas reuniões, e eles estavam explicando que, apesar da OpenAI ter um prejuízo de 27 bilhões de dólares, a Microsoft, a Alphabet, que é o Google, eles estão tendo lucros absurdos, com venda de produtos com inteligência artificial embarcada. Você pode ver o Canvas, que nós utilizamos hoje no dia a dia para fazer uma apresentação. O Canvas ele tem um pacote com inteligência artificial que é um valor a mais agregado. Então, esse valor para essas empresas, eles estão gerando lucros de bilhões e bilhões de dólares. O último dado que eu vi foi que um lucro de 700 bilhões de dólares para as empresas. Porque é diferente, por exemplo, uma Meta diferente de uma OpenAI, ela já tem uma fonte de receita segura, né? Então, assim, sim, ela tem a receita que vem das redes sociais, que fez justamente com que ela atingisse o patamar que ela é hoje, né? A OpenAI, ela nasce com um produto inovador, diferenciado, mas, é como você falou, só 6% ali está sendo sustentado por assinatura, né? Então, há um desequilíbrio muito grande aí na receita, né? Entre a receita e despesa, porque a inteligência artificial requer muito investimento em tecnologia para desenvolvimento, né? Pessoas, são pessoas que têm altos salários, né? Todo um maquinário que você precisa ter para poder fazer esse desenvolvimento. E você tocou num ponto que é a questão da energia. A energia é um desafio para muitos países, né? Aqui no Brasil a gente tem o desafio da energia, apesar da gente ter energia sendo gerada aqui na região, mas a gente precisa interromper a geração de energia porque não tem como escoar essa energia, a gente não tem linha de transmissão, então interrompe a energia. Sim. E esse é um setor que consome muita energia, então você precisa realmente ter uma fonte segura. Na Europa, em Portugal, é a mesma coisa, você chega lá, você não consegue desenvolver certos projetos porque a energia não consegue ser entregue, né? Então a energia é um desafio para esse setor, para esse crescimento, né? Não é só o recurso para pesquisa, mas também é o insumo que ela precisa para desenvolver seus produtos. Sim. Se achava, se a gente tivesse conversando há um ano atrás, nós estaríamos dizendo que o grande gargalo que pode ter é a capacidade computacional. Hoje, essa capacidade computacional já não é um gargalo. Ela já está muito avançada. Tá? E aí que eu estou falando é NVIDIA. Os chips vindo de Taiwan. Então, vejam o link como acontece. Hoje, o grande problema realmente é energia e água. Água também, claro. Só para os nossos ouvintes entenderem, eu estava conversando isso com minha mãe, energia, inteligência artificial, água, os data centers. Porque para o data center ele funcionar, ele precisa de uma capacidade de energia, ele tem um consumo de energia elevadíssimo. Existem data centers na Califórnia, assim, e eu vi isso no Texas, tá? Existem data centers que eles estão fechados. Eles não estão sendo utilizados. Eles estão prontos, mas não estão sendo utilizados porque eu não tenho energia suficiente para operar esse data center. Ou essa energia ela chega a ser 4 vezes maior do que a cidade que ele está, ela consome. Então a própria população das cidades, elas não querem esses data centers mais, porque isso eleva o preço da energia. Água, mesma coisa. Eu preciso resfriar. Se eu tenho energia, eu tenho aquecimento. Então eu preciso resfriar esse data center. Como é que eu vou resfriar? Água. Então o consumo de água também é altíssimo. E aí isso impacta nas cidades. E aí a gente começa a ter um desenvolvimento tecnológico em cima disso. Eu vi recentemente um país europeu, não sei se Finlândia ou Dinamarca, em que os data centers, o calor gerado por eles, ele é utilizado no aquecimento das casas.
Eles arrumaram uma forma de canalizar isso. Então eu começo a ter esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Mas a energia, ela continua sendo um grande problema. E aí, vamos pensar assim, a gente está pensando no Brasil. No Brasil, nós temos uma fonte de energia quase que inesgotável. Nossa principal fonte é a hidroelétrica. Quando a gente vai para o contexto europeu, a principal fonte era a energia nuclear. Com todo o programa de extinguir as usinas nucleares, a Europa ela teve uma queda da produção de energia, então ela tem uma dificuldade nisso. Estados Unidos, idem. Então, o que é que se começa a desenvolver tecnologia? A criação de micro-usinas nucleares para aqueles data centers. O grande problema é o tempo de construção de uma usina nuclear dessa, que vai ser 10, 15 anos, fora as licenças ambientais que se necessitam. Então, a grande questão desse data center é onde eu vou captar essa energia para operar um data center desse. E a gente vai àquela questão. Eu não consigo botar um data center em qualquer local. A gente deve lembrar, recentemente nós tivemos aqui em Pernambuco uma discussão sobre a instalação de um data center lá em Olinda. E essa discussão ela envolvia também o uso de água e de energia. Assim, a localização dele precisava ser ali por causa da captação de água do mar. E isso é o mundo inteiro. Os grandes investimentos de data center que estão chegando aqui no Brasil, principalmente ali no Ceará, eles já nascem, né, ligados a um parque gerador Sim. de energia renovável, para garantir isso aí. Né? Então, isso tem que estar no planejamento, senão a coisa não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Ele vai ficar fechado. Agora, e olha que nós estamos falando data centers, os daqui são pequenos os que nós temos fora. Eles são muito pequenos. E o consumo já é absurdo. Agora, olha só, e quando a gente olha para a IA e associa isso ao mercado de investimento, você começou a falar aí dos seus clientes, que são investidores, como é que esses clientes estão olhando para esse mercado? Tem gente investindo? Tem gente arriscando? Muito. A grande questão hoje que o investidor ele tem é, se der certo e eu estiver fora, quanto eu vou perder? E como é que é feito esse investimento? Uma vez que muitas dessas empresas não fizeram o IPO. O investimento, existem duas formas principais de investimento. Eu tenho o Venture Capital e o Venture Building. Tá? No Venture Capital, um Family Office, ele investe de recursos numa empresa, e essa empresa, com esses recursos, ela vai e desenvolve aquela tecnologia e ele participa da rentabilidade dessa tecnologia. No Venture Building, além dos recursos, eu entro na operação. Então, eu tenho vários tipos de fundos de investimento, principalmente Family Office, estão muito fortes, ou fundos muito específicos que nós não temos acesso, são fundos milionários, que estão investindo nessas empresas de tecnologia. Também existem outros investimentos nos data centers, principalmente na tecnologia de geração de energia para os data centers, que é o grande gargalo. E um outro investimento que eu começo a ver caminhar é justamente na confecção dos microchips. A questão é que os custos são muito altos para que a gente tenha mais escalabilidade a nível NVIDIA. Como eu disse aqui, a Samsung não conseguiu chegar nisso. Mas nós começamos a ter alguns projetos de criação de inovações dentro de microchips para baratear o custo ou reduzir o consumo de energia desses microchips. Só para você ter uma ideia, um microchip desse, eu participei recentemente de um contrato, o microchip desse, a vida útil dele vai ser em torno de 4 anos. Só que qual é o problema? A tecnologia ela evolui tão rápido que em 1 ano esse microchip já está defasado. Ele tem que ser trocado. Tá? Como ele é trocado, eu aumento a capacidade computacional, consequentemente, consumo de energia. Então, tem inúmeros investimentos hoje em como eu vou aumentar a capacidade computacional sem que eu gere um aumento do consumo de energia para conseguir fazer esse balanço. Então, resumindo, você acha que tem uma bolha ou não? Patrícia, sendo muito sincero, eu vou lhe dizer que na minha futurologia, eu não vejo uma bolha. Eu vejo que nós estamos passando por uma revolução muito grande, que eu não sei lhe dizer os efeitos que nós teremos, que o meu filho, que tem 6 anos, qual é o efeito que ele vai ver, isso, se é um efeito bom ou ruim, mas não sei. Mas nós estamos passando por um período de desenvolvimento muito grande, que nós já ultrapassamos a fronteira da inteligência artificial, ela já está aí.
Nós já temos nossos celulares, ela já funciona. A questão vai ser onde ela vai funcionar. E esse é o grande desafio das empresas. Que ela existe, que ela funciona, mas onde ela vai funcionar? Onde eu vou agregar valor a ela? A inteligência artificial a gente tem que pensar como ela sendo um commodity. Tá? A commodity em si, ela não vale nada. Ela vale no momento que eu agrego valor. E aí é isso que as grandes empresas estão fazendo. Elas estão agregando valor nesses contratos, principalmente setores aeroespaciais, setores de energia, setores de militares. Setores de saúde, existe muito isso, muitas pesquisas aí. Então, eu não vejo uma bolha porque eu vejo cada vez mais o desenvolvimento tecnológico utilizando a IA e um valor sendo agregado a ela. Tá? Mas nós vamos passar, sim, por uma estabilidade. A NVIDIA, ela vale mais do que o PIB de muitos países, inclusive o nosso. Então, isso é irreal, vai estabilizar. Tá? Mas eu não vejo isso como uma bolha. E diante desse desafio do financiamento de pesquisas para o desenvolvimento da IA, você acha que nós, enquanto cidadãos, deveríamos investir para ajudar nesse processo? Quando a gente fala em investir, eu acho que o grande investimento que a gente faz é entender como a inteligência artificial ela vai facilitar a nossa vida. Acho que esse é o nosso grande investimento. O investimento financeiro para dentro dessa inteligência artificial, para a gente é muito difícil, porque nós não temos o caminho desse investimento. Nós não temos acesso a esses grandes fundos que investem em inteligência artificial, nós temos acesso às grandes family offices para fazer esses investimentos. Mas acho que o nosso grande investimento é como eu vou utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia, no meu dia a dia como advogado. O que é que ela pode me ajudar? No seu como jornalista, o que é que ele pode lhe ajudar? O que é que a gente pode trazer de benefício para ela? Acho que esse é o nosso grande investimento e é para isso que ela está aí. Tá? Para a gente aprender como ela vai utilizar. E nós temos várias ferramentas. Para mim, eu passei muito tempo dando aula em graduação. Para mim, um grande martírio para mim era fazer a aula para os alunos, entrar no PowerPoint e fazer. Hoje, você tem um Gama, você tem um Humanos, o próprio ChatGPT, você faz um slide do jeito que você quer em questão de minutos. Então, para mim, foi muito interessante esse desenvolvimento. Ajudou muito o meu dia a dia. Você fazendo assinatura de um produto desse, você já está dando a sua contribuição, não é? Exato. E aí é interessante, eu estava vindo para cá e estava conversando com um grande investidor brasileiro e ele me dizendo que eu estava falando de assinaturas da inteligência. Existem inteligências artificiais que a assinatura custa $100.000. E ele me dizendo, Pedro, ela não é caro. A questão é quanto ela retorna para mim, qual é o ROI dela para mim. Então, assinar o ChatGPT ele é caro, eu nem sei quanto, acho que é R$99, né, por mês. Acho que... É uma coisa assim, não é isso? Chega uns R$100. Ele é caro? Depende. Qual o retorno que ele lhe dá? Qual é o ROI? Né? O ROI é o retorno. Qual é o retorno que ele lhe dá? Então, eu acho que é uma questão de ajuste. Tá? A inteligência artificial que a gente vai ter, mas eu não vejo bolha, não. Até porque eu espero que não tenha uma bolha. Porque a minha grande preocupação são as cifras que nós estamos vendo. Nós nunca tivemos uma bolha com uma cifra de bilhões. Veja que nós estamos falando aqui, acho que é 1 hora, nós não falamos em momento algum $1 milhão. Nós só falamos de $1 bilhão. Verdade. Pedro, estamos chegando ao fim. Quero agradecer aqui a sua participação, né, a sua contribuição aí sobre o assunto. E eu convido vocês a acompanhar o Pedro no Movimento Econômico, no nosso portal, com os artigos dele, sempre artigos bastante interessantes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Reforço a minha admiração, já lhe disse isso fora das câmeras várias vezes. Obrigada. Reforço minha admiração pelo trabalho que você vem fazendo, não só mais para Pernambuco, mas pelo Nordeste. Tá? Realmente, o seu trabalho foi um divisor de águas para a economia local. Opa! Eu já escutei isso de várias pessoas dizendo isso. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço estar aqui com você e para mim é uma honra contribuir no desenvolvimento do seu projeto. Em breve você volta com outro assunto. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se gostou, dá seu like, compartilha e acompanha os próximos episódios. Até a próxima.